Olá, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Anne, sou professora aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, da classe dos juniores. Nós estamos no segundo trimestre. A nossa revista da CPAD tem como título Igreja Casa de Deus. Agora nós estamos fazendo a lição 6, que tem como tema um lugar onde Deus fala. E o objetivo é compreender que a igreja é um lugar onde Deus fala. E o nosso versículo é fala, pois o teu servo está escutando, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. E para iniciar a sua aula, eu sugiro um louvor, que é Quero Ouvir a Voz de Deus do Diante do Trono. Ele é um louvor mais agitadinho e você pode começar a sua aula com esse louvor e aí batendo palma, brincando com as crianças. E aí quando terminar este louvor, você pergunta para eles o que aconteceu, o que este louvor quer passar para a gente. É sobre ouvir a voz de Deus, é sobre Deus quer falar conosco. E então você já pode ir dando uma ideia do tema que vai ser tratado. Lembrando sempre, professor, que é importante, né, você chegar um tempinho antes em sala para organizar o seu material, ver se está faltando alguma coisa, organizar a sala, se você quiser distribuir as carteiras de uma forma diferente, para que quando seus alunos cheguem, esteja tudo organizado, você não precisa ficar preocupado de preparar mais algum material, esteja tudo em ordem, certo? Então, vamos para a parte do memorizando. A revista sugere que você escreva o versículo no seu quadro, e aí primeiro que eles leiam algumas vezes e depois você vai apagando algumas palavrinhas do versículo. Como eu não tenho quadro aqui, eu trouxe a cartolina e aí vou dar uma sugestão para vocês, caso vocês também não tenham quadro em sala, né? De que forma vocês podem estar fazendo também a dica do memorizando da revista. Então, o versículo, né, fala, pois o teu servo está escutando. Então, você vai fazer plaquinhas de folha. É bom pegar uma cartolina, uma folha mais grossinha, porque aí não fica não dá para ver, né, as palavras. E aí você cola com fita durex mesmo, em cima da palavrinha onde você quer esconder, para que eles, por exemplo, aqui eu escondi servo, aí eles vão ter que ler, fala, pois o teu servo está escutando. E aí a ideia é que eles consigam ler todo o versículo sem as palavras, para que eles possam realmente memorizar, ok? E uma outra sugestão que eu trago pro memorizando é que você faça algumas plaquinhas, é uma dinâmica para ser mais descontraído. E aí você escreve o seu versículo em plaquinhas, por exemplo, fala, pois o teu serve, assim em diante. E aí você entrega uma plaquinha para cada criança, para cada aluno. E pede para que eles não leiam, entregue assim, né, de frente. E aí peço para que eles se coloquem à frente da sala. Se você tem bastante crianças em sala, aí você passa outra instrução para que a turma faça, mas se não, você pode estar fazendo essa outra parte. Então, eles vão estar lá, peça para que eles se coloquem de forma aleatória, ou seja, o versículo não vai ficar em ordem, vai ficar trocada a ordem das palavras, e então você vai sentar e vai dar as instruções. Por exemplo, o fala tá lá no último, aí você pega uma característica da criança, por exemplo, a criança tá de blusa azul, aí você diz, o amiguinho que tá de blusa azul tem que ser o primeiro, aí ele vai ter que ver, eu estou de blusa azul, então eu vou lá ser o primeiro, para trabalhar a questão da atenção e do ouvir, porque aí entra um pouquinho no foco da nossa aula, que é um lugar onde Deus fala, sim, mas nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer o que Ele está falando. E assim você vai fazendo até que todas as crianças, até que o versículo todo esteja em ordem. Como eu falei, se você tem uma turma maior, porque aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 6, 7 palavras.
Então, se você tem uma turma maior que esse número, então você pede para que as outras crianças estejam dando essas direções. Ah, o amigo de blusa verde, de calça jeans, faz para que eles estejam fazendo essas orientações. Mas se você tem um número reduzido de crianças, você pode estar fazendo essas ordens para colocá-los na ordem certa do versículo. Ok? Feita essa questão do memorizando, entra a parte da história. E nessa lição, vocês, né, devem ter observado que não tem uma história em si contada com início, meio e fim. São alguns relatos da Bíblia. Então fica difícil juntar de uma forma que a gente consiga fazer uma contação de história completa. Então, eu trouxe duas sugestões. Uma é este muralzinho aqui. Eu fiz de papel tipo cartolina, só que ele é um pouquinho mais durinho. A parte de trás dele é colorida, mas também não faz mal se você usar um papelão ou algo assim, é só para ter a ideia mesmo do que fazer. Porque a nossa lição vai dizer que antigamente Deus ele escolhia um profeta, certo? Uma pessoa, então aqui está representado por este bonequinho. E falava com o seu povo através dessa pessoa. Ele falava diretamente com essa pessoa e essa pessoa transmitia a mensagem de Deus para o seu povo e tudo mais. A nossa lição vai dizer, né, que João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Então, esse cenário aqui é para você falar sobre isso, que antigamente Deus escolhia um profeta e este profeta transmitia sua mensagem para o povo. Mas que, quando Jesus veio, depois do sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício de Jesus nos deu livre acesso ao Pai. Além de nos perdoar da salvação, ele nos permitiu, né, como a nossa lição também lembra, o véu se rasgou de cima a baixo, querendo dizer que hoje nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos conversar diretamente com Ele e Ele fala ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Então esse é o cenário, né? O Antigo Testamento e o Novo com o sacrifício de Jesus. É uma maneira simples, mas que você consegue contemplar o que a lição está pedindo. E uma outra forma de explicar esse contexto, eu trouxe aqui, também é bem simplesinho. Eu fiz de dobradura, depois o molde vai estar no nosso material de apoio em PDF. Aí aqui é Deus e o homem, certo? Então lá no início, Deus e o homem tinham plena comunhão, certo? Mas acontece que o pecado entrou no mundo. O pecado separou a comunhão do homem com Deus. Então ficou este vazio aqui no meio. O homem não tinha mais livre acesso ao Pai, porque estava corrompido, estava com o pecado e nos afastou de Deus. Então, veio o plano perfeito, né? Deus mandou o seu Filho amado e no sacrifício de Jesus, lá na cruz, nos deu livre acesso ao Pai. Então, Ele é o nosso caminho, a forma como nós nos comunicamos com Deus, certo? Que Ele levou todo o pecado do mundo, nos perdoou, nos lavou com seu sangue e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Esta é uma outra forma de você estar explicando a parte do Novo Testamento, sobre por que hoje nós temos esse livre acesso ao Pai. Ok? É bem simplesinho de fazer, eu fiz com folha colorida, não é a folha durinha, é a folha normal. Ok? Como eu já falei, vai estar disponível no nosso material de apoio.
Então, agora, vamos para a parte das atividades. Eu trouxe 2 sugestões de atividades para vocês. A primeira é uma dinâmica. Para isso, você vai precisar de um paninho para vendar os olhos de uma criança. Então, você vai selecionar 2 alunos. Um você vai vendá-lo e o outro você vai dizer que este é a voz de Deus, é a voz que o amigo que está vendado tem que seguir. Então, você vai colocar longe sem que o amigo que esteja vendado veja, né? Depois de você vendá-lo, você vai colocar um objeto longe da onde eles estão. Pode ser uma Bíblia ou qualquer outro objeto, também não. O foco não é o que eles vão encontrar, mas a forma como ele vai chegar até lá. E você vai instruir que este amigo que vai estar orientando pode orientá-lo só com a voz, por exemplo. Dá um passo para a direita, vai um pouquinho para frente, um pouquinho para a esquerda. Este amigo vai orientando o amigo que está de olhos vendados. E o restante da turma tem que tentar atrapalhar. Por exemplo, se o amigo que está orientando falar, vai para a direita, os outros ficam falando, vai para a esquerda, para trás, não é, tá errado. Ficam tentando fazer com que ele não consiga prestar atenção na voz deste amigo. E então, se eles, você dá ali um limite de tempo, uns 10 minutos, se ele conseguir encontrar o objeto, ok. Se não conseguir, pode fazer essa dinâmica com outro amigo que quiser ser vendado. E o objetivo dessa dinâmica é dizer que Deus, ele fala conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está falando conosco. Mas às vezes nós não prestamos atenção. Nós estamos distraídos com outras coisas, com outras vozes, distraídos com outras preocupações e não conseguimos discernir, não conseguimos identificar a voz de Deus. E aí, para ter uma parte escrita da dinâmica só para que fixe melhor, eu fiz aqui um rostinho de olhos fechados, simbolizando que é o amigo que estava de olhos vendados. E aí você faz um momento de interação, pede para que esse amigo que estava vendado, para que ele fale a experiência dele, o que ele teve que fazer para conseguir ouvir a voz daquele amigo que estava vendado, daquele amigo que estava orientando. Ele vai dizer que ele teve que prestar bastante atenção, que ele não podia falar, porque se ele falasse, ele não conseguiria escutar, porque tinha muito barulho, que as outras vozes atrapalharam, mas que principalmente ele teve que conhecer a voz desse amigo. Porque se fosse um amigo desconhecido, ele ia ser só mais um que estava falando no meio de todos aqueles. Então, ele tinha que conhecer a voz desse amigo que estava orientando ele para que ele conseguisse encontrar o objetivo. Então, você pode entregar assim para que eles escrevam essas coisas que esse amigo falou. Que prestar atenção, conhecer a voz do amigo que estava orientando. Se você não quiser fazer de uma forma individual, como eu fiz aqui, você pode fazer numa cartolina, desenhar um rosto grande, de olhinhos fechados, e aí cada um escreve um tópico ali na cartolina, você pode deixar exposto na sua sala. Ok? Essa é a primeira sugestão. A segunda é para nós falarmos que tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, aqui eu fiz 2 formas de representar a igreja, ok? Aqui é numa caixa de sapato, só colei a folhinha e passei cola glitter ali. E aqui é na sacola. Vocês vão lembrar que a prof. Darlene, ela fez essa da sacola com Paulo e Timóteo, se eu não me engano. E eu quis trazer até para mostrar para vocês como nós podemos adaptar todas as sugestões que são dadas aqui nos subsídios. Nós podemos adaptar para várias outras aulas que nós teremos que fazer. Então, é a mesma ideia da prof. Darlene, tirar algo de dentro, no caso da prof. Darlene era de Paulo para Timóteo. Então, aqui nós vamos estar explicando que a casa de Deus, é um lugar onde Deus fala. E principalmente através da palavra dele, certo? Então, eu coloquei a minha Bíblia ali dentro para falar que
tudo que Deus fala tem que estar dentro da palavra dele, certo? Que Deus usa na nossa igreja, os pregadores, irmãos, Deus fala conosco através de louvores, mas tudo tem que estar de acordo com a palavra dele. Se nós sentimos alguma coisa, porque Deus ele fala por meio do Espírito Santo diretamente com o nosso coração, mas às vezes nós, será que isso é de Deus? Então eu vou ler a palavra, vou entender a palavra, e se estiver de acordo com a palavra de Deus, sim, foi Deus quem falou. Agora, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, às vezes é a nossa própria vontade, os nossos desejos. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter um relacionamento com Deus para que nós venhamos entender e conhecer a voz dele, certo? Então, as duas sugestões aqui da casinha é para isso. Aqui vai abrir assim, ó, e aí você vai tirar de dentro também a Bíblia. E como sugestão para essa parte, você vai fazer toda essa explicação, né, de que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus dentro da igreja, porque é onde nós aprendemos a palavra. Isso também foi um dos temas de uma das lições passadas. Então, como sugestão de uma parte escrita, você pode estar fazendo um livrinho aqui, eu escrevi Palavra de Deus, que é para representar a Bíblia. E aí você conversa com ele sobre isso, sobre as formas como Deus fala conosco. Por exemplo, através da palavra, a palavra de Deus, através de situações, através do irmão que está pregando, através dos louvores, dos amigos, de sentimentos também. Então, tudo isso você vai elencando com eles. E aí você pede para que eles coloquem aqui dentro, ou escrevam diretamente aqui, ou escrevam no papelzinho e depois colhem. Que o objetivo é que eles fixem que tudo o que Deus fala está dentro da palavra dele, está de acordo com a palavra dele, certo? E por isso é importante que nós conheçamos a palavra dele, que nós tenhamos um relacionamento com ele, para que nós possamos discernir, identificar a voz dele e realmente ver se está de acordo com a palavra do Senhor. Essas são as duas sugestões de atividades. E depois tem a dinâmica. A dinâmica da revista, a revista sugere que você pegue algumas palavras do que foi tratado na lição e escreva de forma aleatória, misturando as letras, para que eles não consigam formar a palavra. Então, você vai pegar algumas, eu aqui trouxe duas, e você vai entregar para cada um, ou você pode fazer em dupla ou em grupos, e eles vão ter que acertar qual que é a palavra que vai dar aqui. Por exemplo, aqui é lugar, mas até eles entenderem, juntarem as letrinhas e verem que aqui está escrito lugar, vai demorar um pouquinho. E aqui está escrito profeta, então vai demorar um pouquinho. E como dica, você pode dizer para eles que são palavras que foram tratadas nessa lição, lida no texto, que a professora falou. Então, você pode trazer aí umas 5, 10 palavras, depende do tamanho da sua turma e do tempo que você tem. E o objetivo disso, dessa dinâmica, é explicar que a palavra de Deus, ela nos esclarece, ela não nos confunde. Ela não vai, será? A dúvida não vem de Deus. Então, o objetivo é dizer que a palavra de Deus, ela traz clareza, ok? E uma outra sugestão de dinâmica você vai precisar de um apito. Eu trouxe aqui um bem simplesinho que comprei no mercado mesmo. O som dele é bem simplesinho. E você vai instruir para as crianças que enquanto você estiver soprando o apito, tocando o apito, você vai dar uma instrução para eles. Por exemplo, enquanto eu estiver tocando apito, eu quero que vocês batam palma. Ou eu quero que vocês pulem num pé só. Você vai fazer o que você achar mais conveniente.
E então você vai ficar tocando o apito e eles vão estar fazendo aquela baguncinha ali, ou batendo palma, ou pulando num pé só, ou fazendo um círculo, ou sei lá, batendo na mesa, enfim. E então você toca no início bem alto e depois você vai diminuindo, 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 até que você para. E eles vão demorar um tempinho para perceber que você parou, porque eles vão estar eufóricos ali com aquela brincadeira, ou dando risada com o amigo, ou pulando, né? Então eles vão estar prestando atenção naquilo ali e você parou de tocar o apito. E aí você fica olhando bem séria para eles assim, né? Para que eles percebam que você parou. Ai, a prof parou. Aí eles vão olhar, ai, o que que deu, prof? Aí você vai explicar que para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos prestar atenção. A prof falou que enquanto eu estivesse tocando o apito era para vocês estarem fazendo, mas eu parei de tocar e vocês não pararam. Por quê? Porque não prestaram atenção, certo? Que nós precisamos identificar o som e prestar atenção, não perder o som. Conforme a gente vai vivendo, os dias vão passando, a gente vai se distraindo e aí a voz de Deus a gente não consegue escutar, a gente não consegue interpretar, ok? E uma outra sugestão é a atividade do versículo. Então você vai selecionar alguns versículos, pode ser dos versículos que nós já trabalhamos nas lições ou os versículos que você mais gosta. Enfim, selecione alguns versículos que dê um para cada criança. E aí você coloca em papeizinhos, assim, como se você fosse fazer um sorteio. E, na verdade, você vai fazer. E aí você passa para cada amiguinho pegar um versículo. E, então, cada um vai abrir e vai ler o seu. Por exemplo, o meu aqui nós amamos porque ele nos amou primeiro, lá em 1 João 4,19. E aí você vai pedir para que ele fale em voz alta esse versículo e fale o que ele entende com esse versículo. Eu entendo que nós amamos a Deus porque Ele nos amou, porque Ele é o próprio amor. Deixa eles falarem com as palavrinhas dele. E aí então você vai explicar que neste momento Deus falou com todos nós através da palavra dele. Porque nós nos colocamos à disposição e entendemos, estamos conhecendo mais de Deus através da palavra dele. E Deus fala conosco assim, de uma forma simples, não precisa vir uma voz de trovão ou um raio do céu. Ele fala conosco no nosso coração, de uma forma simples, de uma forma tranquila. E lembrando da última lição que eu trouxe para vocês, que era sobre oração, então, se vocês quiserem refazer alguma das dinâmicas que foi feito lá naquela lição, porque para nós ouvirmos a voz de Deus e conhecermos a voz de Deus, é necessário que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E isso é feito através da oração, através da leitura da palavra. Quanto mais nós caminharmos com Deus, mais nós vamos conhecendo dele e tendo esse discernimento. Certo? A casa de Deus é um lugar onde nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, porque nós aprendemos sobre a palavra, nós aprendemos a ter comunhão com Ele. E para encerrar, eu trouxe mais 2 dicas de louvores. Fala Senhor e Podes Falar Senhor. Todos são do Diante do Trono. E esses 2 louvores aqui, eles são mais calminhos. Então, para o final da sua aula, você pode colocar para que as crianças meditem um pouquinho na letra, meditem em tudo o que foi falado, tudo o que foi tratado durante essa aula. E aí você pode encerrar fazendo uma oração incluindo esses louvores. Eles são uns louvores bem tranquilos, mas que tem uma letra bem legal para ser trabalhada com os nossos juniores, ok? Então, essas são as nossas sugestões. Sou grata a Deus por estar aqui podendo compartilhar com vocês. É um motivo de muita alegria e oro para que Deus possa falar com as nossas crianças, para que eles venham ter esse relacionamento com Deus e identificar, conseguir ter essa comunhão com o nosso Senhor.
Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, uma aula abençoada e até a próxima.